Bom dia, queridos alunos do terceiro ano. Como estão todos? Espero que estejam todos bem, como sempre. Hoje com vocês, então, novamente, Tenente Pilar, para mais uma aula de língua portuguesa. Lembrando que eu também estou disponível no chat. Então, eu peço que quem puder, entra no chat para a gente conversar, tirar dúvidas, interagir com os colegas. Hoje, nós falaremos um pouquinho sobre o tipo de texto reportagem, suas principais características e as principais diferenças entre reportagem e notícia, que muitas vezes geram dúvidas, por serem parecidas. Então, o que seria a reportagem, Que tipo de características esse texto possui? É um gênero textual jornalístico não literário, veiculado nos meios de comunicação. Então, onde vai aparecer a minha reportagem? Jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros. Pode apresentar-se de forma narrativa, expositiva, argumentativa e dialogal. Tem caráter opinativo, ou seja, o autor vai apresentar a sua opinião durante o texto. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Então, ele vai informar, como a notícia, Só que, ao mesmo tempo que informa, vai trazer a opinião do seu autor. Portanto, possui uma função social muito importante, como formadora de opinião. Então, da mesma forma que ele vai colocar a sua opinião, ele vai colocar o porquê daquela opinião, De que forma que eu posso convencer o meu leitor de que a minha opinião é a que vale, É a importante, é a que seria considerada correta. Não é noticiosa, não se prende à cobertura de um fato. Usa recursos como levantamento de dados, entrevistas com testemunhas ou especialistas, infográficos, análise detalhada dos fatos, etc. Então, ele vai utilizar todos esses artifícios, todas essas ferramentas dentro do seu texto, dentro dos seus argumentos, de modo a convencer esses leitores. Não adianta ele falar, eu penso assim porque eu quero, porque eu acho que é importante e ponto. Não. Então, por que ele pensa daquela forma? Segundo estudiosos, especialistas, ou de acordo com dados infográficos, análise detalhada de fatos ou mesmo testemunhas, Há a assinatura do jornalista. Então, como o jornalista vai apresentar a sua opinião, eu não estou puramente colocando uma notícia. Eu estou colocando uma opinião minha. Nesse caso, eu assino. De quem é essa opinião, Então, a reportagem é um tipo de texto que virá assinado pelo jornalista. Só lembrando, temos aí alguns trechos que são diferentes do gênero textual notícia. Então, como eu falei no slide anterior, costumam gerar dúvidas, esses dois tipos de texto. Por ter algo parecido, as duas vão veicular algo, alguma informação. Só que a situação da reportagem é um texto opinativo, não é noticiosa, porque não se prende à cobertura de um fato como a notícia. E há recurso, eu utilizo recursos e há assinatura do jornalista. Então, essas características não aparecem no gênero notícia. Principais características, então, da nossa reportagem são textos escritos em primeira e terceira pessoa. Há a presença de títulos. Nós veremos à frente as características da notícia e há também presença de títulos. Foco em temas sociais, políticos e econômicos. A linguagem é simples, clara e dinâmica. O discurso, direto e indireto. É um texto que procura utilizar objetividade e subjetividade. A linguagem é formal e o texto é assinado pelo autor, como nós já falamos no slide anterior. E como se estrutura o meu texto? De que forma ele vai aparecer? Ele vai ter um título, principal e secundário. O que seria esse título principal, então?
É um título mais abrangente, né? É a manchete, é o tema do meu texto. Secundário seria um título mais específico, mais voltado para aquilo ali que eu estou apontando. Uma espécie de subtítulo. Na minha reportagem vai aparecer também a lead. O que é então? O que seria? Primeiros parágrafos com as informações mais importantes. É um resumo do que será tratado. A lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Então, lead, nós veremos um pouco mais à frente um exemplo de reportagem. E nela vocês vão conseguir visualizar esse título, esse subtítulo, que seria, né, uma espécie de subtítulo, esse título secundário, lead, e, por fim, o corpo do texto. O que seria, então, o corpo do texto? O desenvolvimento do texto, da reportagem. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente, lembrando aí da situação de coesão e coerência, né? Para tudo que eu for escrever, eu devo utilizar a coesão e a coerência, nem que seja um recadinho que eu vou deixar para minha mamãe. Então, eu vou precisar colocar as informações de maneira organizada, senão ela não vai entender, né? Se eu colocar palavras soltas, fica parecendo uma lista de compras? Não, né? Então, eu tenho que organizar as minhas palavras, as minhas frases, as minhas orações, de modo que a pessoa que vai ler, que vai ter contato com aquilo, entenda o que eu quero passar. Temos aí, então, o exemplo de reportagem, cujo tema é cinema, né? Italiano filma Pinóquio sombrio e Hollywood tem onda de releituras delirantes. Matteo Garrone lança a adaptação mais fiel para a história de Carlo Collodi, que segue sendo cobiçada por cineastas e estúdios. Temos aí então o nosso título secundário. Percebam aí, não falei por último, mas aquela partezinha, tínhamos o título, que era cinema, depois o título secundário, e por fim, aquele que estava cinza um pouco mais claro, era a lead, que é uma espécie de resumo, né, como nós já falamos. Aí nós temos a assinatura do nosso repórter e por fim o texto. Que criança nunca ouviu que seu nariz cresceria caso ela contasse mentiras? A advertência, é claro, vem da história de Pinóquio, o boneco de madeira que queria ser um menino de verdade. Ela sozinha já seria prova suficiente de que As Aventuras de Pinóquio, do italiano Carlo Collodi, é um livro atemporal que vem encantando várias gerações desde 1883. Mas nos últimos anos, uma onda de ostentosas adaptações para o cinema tem buscado reaver o apelo inesgotável da marionete. Ao todo, 4 versões cinematográficas da obra máxima de Collodi estiveram em desenvolvimento ao mesmo tempo. Elas engrossam a lista de cerca de 30 títulos que já beberam da fonte de Pinóquio no passado, de animações até AI, inteligência artificial, que transformou o corpo amadeirado do boneco em lataria. Desse novo quarteto de filmes, o que saiu na frente foi o de Matteo Garrone, que chega agora aos cinemas. Pinóquio é um projeto inspirado nas histórias que a mãe do cineasta contava a ele quando pequeno, como uma boa matrona italiana, e tem sido alardeado como uma versão mais respeitosa em relação ao original. Essa é uma história antiga, porém clássica. Então ela é sempre moderna, afirma Garrone, em conversa por telefone. Queria fazer uma adaptação que fosse pessoal e ao mesmo tempo fiel ao livro, porque quando li,
há 6 anos, percebi que estava cheio de surpresas e de coisas das quais não tinha memória. Isso porque ele reconhece muitos dos que sabem do boneco hoje nem chegaram a ler o material de origem. A obra acabou sendo eternizada muito por causa da animação de Walt Disney, com seu Pinóquio fofo e desajeitado. A longa virou um clássico, mas não sem fazer alterações profundas na criação de Collodi. Tanto que Garrone afirmou ao jornal britânico Telegraph, em agosto, me perdoem a pronúncia, que em sua versão queria fazer o oposto do que a Disney fez em 1940, num filme que foi bonito, mas que traiu a história original de várias formas. Hoje ele prefere fugir do assunto, mas destaca a importância de ressaltar o contexto no qual As Aventuras de Pinóquio foi escrito. Eu queria fazer um Pinóquio muito, muito italiano. Queria falar da Toscana, onde Collodi escreveu o livro. Isso não significa que meu filme é melhor, mas essa obra-prima de Collodi é italiana e eu sou um diretor italiano, afirma. Sua visão para Pinóquio, de fato, é mais italiana do que a da concorrência. Filmada na língua de Garrone, ela ganhou uma dublagem em inglês para o mercado internacional, mas com a voz de atores italianos falando com sotaque. Enquanto isso, as próximas adaptações de Pinóquio vêm de Hollywood e prometem adotar uma liberdade artística maior. Uma delas, na verdade, parece ter se assustado com um cenário superpovoado por bonecos de madeira. Há anos, rumores sustentavam que a Warner estaria desenvolvendo uma adaptação com Robert Downey Jr., eita, mas tá difícil, hein? No elenco e Tim Burton na direção, mas sem novidades. Ela parece ter sido descartada. Então nós temos aí um trechinho. Percebam então que a reportagem é um tipo de texto que pode se alongar muito, né? Dependendo do tipo de informações que o autor vai apresentar, pode ser um texto muito grande. Temos aí um trecho, né, que eu tive que dividir em 3 slides. Então, trecho da reportagem do jornal Folha de São Paulo, de 20 de janeiro de 2021. Então, bem atual, percebam, né? E a notícia? O que a notícia tem de parecido, então, com a reportagem, ou em que são diferentes, né? Ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos, como nós já falamos, a notícia se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo. Eu vou apenas dar a notícia. Não vou falar o que eu acho sobre aquilo ou o que alguém acha sobre aquilo. Só a notícia. Característico das reportagens. Então, ele não tem esse teor opinativo que é característico das reportagens. Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor. Nós não temos lá assinatura. Eu não vou colocar a minha opinião. Não tem ponto de vista. Então, não vou assinar, né? Só vou dar notícia. Enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de textos, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Isso já ficou bem claro, né? Nós já falamos várias vezes sobre isso. Características da notícia. Que características eu teria, então? As principais características do gênero textual notícias são texto de cunho informativo, textos descritivos ou narrativos, eu vou descrever, eu vou narrar o que aconteceu. Textos relativamente curtos, eu não vou ficar enrolando, colocando informações, colocando dados estatísticos e acrescentando qualquer tipo de informação ou opinião que eu tenha sobre aquilo. Eu vou apenas falar a notícia.
veiculado nos meios de comunicação, assim como a reportagem na internet, revistas, tal. Linguagem formal, clara e objetiva. Textos com títulos, também principal e auxiliar ou secundário. Textos em terceira pessoa, porque são impessoais. Eu não vou colocar minha opinião. Eu não me coloco no texto, eu só conto. Discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos. Temos aí, então, um exemplo de notícia. Manchete. Yellow começa a oferecer bicicleta elétrica compartilhada no Brasil. Temos o título auxiliar. Serviço foi inaugurado em São Paulo e custa R$ 5,00 para o desbloqueio e mais 40 centavos por minuto, diferente das bicicletas comuns. Lei obriga o uso de capacete nas elétricas. E temos o lead também, da mesma forma. A Yellow começou nesta segunda-feira, 11, a oferecer o serviço de bicicletas elétricas compartilhadas no Brasil. Para estudar a aceitação do público, a empresa escolheu a cidade de São Paulo para o início da operação, mas não descarta expandir para outros centros do país. Então percebam aí na lead que é um tipo de resumo, né? A gente já sabe sobre o que vai tratar o texto. Sobre o que vai falar o texto, então? Sobre as bicicletas, né? O serviço de bicicletas elétricas que a Yellow está oferecendo. Aonde iniciou? Escolheu a empresa de São Paulo, mas que não descarta expandir para outros centros do país, né? Então são essas informações que são consideradas importantes, né? Palavras-chave dentro do nosso texto. E vamos ao corpo da notícia. Com o preço de R$ 5,00 para o desbloqueio e mais 40 centavos por minuto, via aplicativo, o serviço será oferecido das 8 às 21 horas, diferente das bicicletas convencionais que a empresa já disponibiliza, que não tem limitação de horário. A plataforma é a primeira a oferecer esse compartilhamento dessas bicicletas sem a necessidade de retirar ou deixar o veículo em uma estação. Como ocorre com as bicicletas convencionais e os patinetes, as bikes elétricas poderão ser deixadas em qualquer lugar dentro de uma área indicada no aplicativo da empresa. Nossa área de atuação inicial em São Paulo será a mesma já utilizada pelos patinetes elétricos, com uma área total de 21 km², explicou um dos fundadores da Yellow, Ariel Lembrecht, em comunicado. Então, matéria do G1, 11 de março de 2019. Então, temos aí a estrutura de uma notícia. Temos o título principal, temos o título secundário, temos a lead e temos a notícia, enfim. E percebam que eu só dou a notícia, eu não tenho por que ficar enrolando com várias informações, com vários dados e com opiniões. Vamos iniciar alguns exercícios. Na próxima aula nós finalizaremos. Eu tenho bastantes exercícios. Hoje faremos umas 3, 4 questões, a depender do tempo que temos. Lembrando que vou ler a questão, vou dar um minutinho para que vocês pensem e organizem-se e a gente responde. Quem tiver dúvidas, envia no chat. Quem estiver assistindo essa aula em horário diferenciado do que está na grade, pode enviar mensagem para qualquer um dos professores de língua portuguesa. Então, vamos à primeira questão. Se você ficou com dúvida, professor, eu ainda não entendi a diferença, explica um pouco mais, me manda mensagem que nas próximas videoaulas eu esclareço melhor. Considere as seguintes características. 1. Texto expressionista e subjetividade exacerbada. 2. Predominância da forma narrativa e humanização do relato. 3. Texto de natureza impressionista e objetividade nos fatos narrados.
4. Predominância da forma descritiva e desumanização do relato. 5. Texto literário e alta subjetividade. Temos características. Mas para que são essas características? Na teoria do jornalismo, são estabelecidas para o gênero reportagem as características. Então, quais dessas características se encaixam no que já falamos sobre reportagem? A1 e A3. Então, é um texto expressionista e subjetividade exacerbada, e texto de natureza impressionista e objetividade nos fatos narrados? Ou é a B, que seriam as características 2 e 3? Seria a C, características 2, 3 e 4? A D, 3, 4 e 5? Ou a E, 1 e 2 apenas? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, meio minutinho. Se vocês acharem que está muito tempo, professora, a gente nem precisa desse tempo para pensar tanto, né? A gente consegue resolver isso aí em 10 segundos. Me enviem mensagens, que eu agilizo os próximos exercícios. Por enquanto eu dou um tempinho para vocês organizarem, pensarem e enviarem a mensagem no chat. Enviem, por favor. Vamos lá, já podemos? Vamos à resposta então, né? Resposta B, né? 2 e 3 apenas. Então, é um texto que tem a predominância da forma narrativa e humanização do relato, ao mesmo tempo que é um texto de natureza impressionista e objetividade dos fatos narrados. Quem escolheu a opção B está corretíssima. Próxima questão. São características do gênero reportagem. Vamos lá. A. Comunicação utilizada entre pessoas que mantêm algum tipo de relação íntima, cuja linguagem é predominantemente coloquial. B. Seu principal objetivo é transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse. C. Texto jornalístico, divulgado nos meios de comunicação de massa, informa fatos de interesse público, cuja linguagem deve ser objetiva e clara. Ou D. A linguagem é sua principal característica, pois há uma preocupação com a seleção e a combinação vocabular. Sua linguagem é predominantemente subjetiva. E aí, de tudo que a gente já falou então, o que vocês acham? A, B, C ou D? Tempo, valendo! Vamos igual aqueles programas de televisão, né? Valendo! Respostas no chat agora! Calma, professora. Que pressão psicológica. Deixa a gente pensar, se acalmar. O tempo está correndo. Vou dar mais 10 segundinhos. Comunicação utilizada entre pessoas que mantêm algum tipo de relação íntima, cuja linguagem é predominantemente coloquial. Seu objetivo principal é transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse. Texto jornalístico divulgado nos meios de comunicação de massa, informa fatos de interesse público, cuja linguagem deve ser objetiva e clara. Ou D. A linguagem é a sua principal característica, pois há uma preocupação com a seleção e a combinação vocabular, e sua linguagem é subjetiva? O que vocês acham, gente? Resposta. Letra C, né? Corretíssima. Divulgada nos meios de comunicação de massa, como nós já falamos, jornais, revistas, sites. Informa fatos de interesse público, sim. Cuja linguagem deve ser objetiva e clara. Corretíssima. O principal objetivo da reportagem é apresentar ao leitor várias versões para um mesmo fato, informando-o e contribuindo para a formação de sua opinião.
A linguagem deve ser clara e objetiva, atingindo assim o maior número de pessoas. Então, se eu coloco uma linguagem muito rebuscada, muito difícil, é provável que nós não tenhamos tantas pessoas interessadas, porque as pessoas nem vão entender o que eu escrevi, né? Então, de fato, a linguagem deve ser simples, uma linguagem formal, mas simples de modo a atingir muitas pessoas, de vários níveis, de várias classes, de várias idades. Como vocês sabem, quando a gente estuda linguística, então, a gente vê que a nossa linguagem muda de acordo com a idade, de acordo com o estado em que mora, de acordo com classe econômica, de acordo com as pessoas que vivem ao seu redor e etc. Né? Então, eu coloco de um jeito formal, mas objetiva e clara. Queridos, vou finalizar com vocês por aqui. Como eu falei, nós temos muitas outras questões que serão tratadas na próxima aula, tá? Então, eu peço que quem não entrou no chat durante essa aula, entra na próxima. Eu quero que vocês me coloquem as respostas de vocês, para que a gente discuta, para que a gente interaja da melhor forma possível, né? Que esse conteúdo vocês consigam fixar bem. E se tiverem dúvidas, me enviem, tá bom? Queridos, no mais eu agradeço. Tenham todos um excelente término de dia. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.